E aí, galerinha, beleza? Espero que estejam todos vocês muito bem, tá? Espero que as graças do Senhor estejam com vocês. Espero que estejam com muita saúde, tranquilidade e paz nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, mas que eu tenho certeza que logo, logo vai se acabar, tá? Logo, logo vai se acabar. A gente já está vendo aí uma abertura progressiva das coisas, né? E a gente espera que isso também chegue ao nosso cursinho, que isso também chegue aos colégios de Aracaju, para que a gente também possa voltar, mas claro, sempre diante da maior segurança possível. E eu tenho certeza absoluta, né, conhecendo o diretor que nós temos, Vitor, né, que ele vai fazer o máximo possível para que a gente esteja, tá certo, seguros dentro do nosso cantinho maravilhoso. Bom, meus queridos, a aula de hoje é uma aula que nós vamos falar sobre solos. A importância dos solos, né? Não só para a agricultura, que é de fundamental importância, mas para todos os segmentos da sociedade, como a gente pode ver nesse vídeo aí, que fala um pouco da importância do solo. A Embrapa Solos quer deixar uma pergunta no ar, ou seria na terra. O que é o solo? É onde você pisa? É onde você brinca? É onde você corre? É o que a chuva molha? É onde você constrói a sua casa? É onde você planta? O que é o solo? O solo é formado por micro-organismos, matéria orgânica e terra, sem os quais não existiria vida como conhecemos hoje. O solo tem material de origem, produtos alterados por organismos e transportados pela chuva, modificados pelo calor e frio, ou seja, pelo clima. É também com o tempo e o clima que é esculpido o relevo. São milhares de anos para formar o solo. A modificação da paisagem leva tempo. Mas o que muitas pessoas não sabem é que os solos são recursos naturais não renováveis. Estamos falando do solo, onde se planta. Recursos reunidos por milhões de anos pela natureza e que são vitais para a sobrevivência da vida no planeta, podem ser consumidos em gerações. Sem o devido cuidado e estudo no uso do solo, algumas partes do planeta já sofrem com a falta de água e desertificação, dois dos maiores problemas ambientais. Isso já é uma realidade. Com o crescimento demográfico, cada vez mais recursos preciosos estão sendo utilizados. Sem desenvolvimento de soluções para a recuperação do solo, a vida pode acabar. E o que tem sido feito pelo solo que nos sustenta? A Embrapa Solos sabe. O estudo dos solos do Brasil começou efetivamente no início do século XIX, quando Dom João instaurou diversos espaços de estudos, como o Museu Nacional e o Observatório Astronômico, além de escolas dedicadas a estudos das áreas de medicina, agricultura e botânica, a fim de transformar a antiga colônia em sede da monarquia. Ao associar o estudo de solos ao estudo de pragas que atacavam lavouras, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, denominado pelo rei como Horto Real, deu passos importantes no desenvolvimento da ciência no Brasil. Em seu patrimônio arbóreo, foi instalado em 1918 o Instituto de Química Agrícola, órgão de onde se originaram, depois da sua extinção, as 3 unidades da Embrapa existentes no Rio de Janeiro: Embrapa Agrobiologia, Embrapa Agroindústria de Alimentos e Embrapa Solos. A Embrapa Solos é um centro de pesquisa básica e aplicada relativa ao conhecimento e ao uso sustentável dos solos brasileiros. Referência na área de ciência do solo no Brasil, a Embrapa Solos estabeleceu e estabelece desde sua criação normas e critérios para avaliação, classificação e interpretação de levantamentos de recursos naturais e avaliação e aptidão das terras e recuperação dos solos. A missão da Embrapa Solos é desenvolver pesquisas e inovação para o uso sustentável dos solos no Brasil. O Brasil apresenta uma grande variedade de climas e solos, desde o tropical até o rigoroso frio nas serras gaúchas. Garantir o uso sustentável desses solos é a missão que a Embrapa Solos tem orgulho de colher bons frutos.
A Embrapa Solos tem a preocupação de apresentar soluções tecnológicas economicamente viáveis, procurando equilíbrio entre o ambientalmente adequado e socialmente justo. Da parceria com instituições públicas e privadas do Brasil e do exterior, são geradas pesquisas que buscam solucionar grandes problemas nacionais, desde o mapeamento do solo ao planejamento do uso da terra e a recuperação de solos degradados ou contaminados. De zoneamento agropedoclimático a tecnologias de uso sustentável dos recursos do solo e água em sistemas produtivos. Ou seja, o solo em que você pisa, brinca, constrói e planta tem história, desafios a serem superados diariamente. A Embrapa Solos está cada dia mais fazendo parte da vida dos brasileiros. O trabalho começa com uma pesquisa, que pode ser sobre a qualidade do solo ou o desenvolvimento de um determinado fertilizante para uma região do país. Esse produto, depois de estudado e testado, vai para as mãos de cooperativas, que produzirão alimentos para a mesa dos brasileiros. É muito bom saber que tem gente pesquisando para que você continue fazendo o que temos de melhor: viver. Apesar do trabalho da Embrapa Solos beneficiar o país inteiro, sua estrutura possui apenas 2 bases de operação. A sede, que coordena suas atividades em uma área de 10.000 metros quadrados, situada na Rua Jardim Botânico, na cidade do Rio de Janeiro, e a unidade de execução, pesquisa e desenvolvimento em Recife, Pernambuco. A UEP atende às demandas regionais de levantamentos de solos, zoneamentos e planejamento municipal. A contribuição da UEP no conhecimento do solo no Nordeste tem trazido grandes resultados para produtores locais, com iniciativas eficazes desde a década de 80. A Embrapa Solos conta com 70 pesquisadores, 46 analistas, 31 técnicos e 19 assistentes, que analisam amostras de todo o país, tanto para fins de fertilidade voltada para o produtor, quanto para a caracterização de solos nas áreas de pesquisa. O resultado de tantas análises é um conjunto de mais de 9.000 perfis de solos brasileiros disponíveis na internet com acesso gratuito, um grande banco de dados, um trabalho começado há mais de 3 décadas. É um trabalho de formiguinha, feito aos pouquinhos, mas com grande capacidade e necessidade de mobilização. As gerações futuras vão depender de como cuidamos do solo agora. O compromisso da Embrapa Solos é solucionar problemas do presente, semeando conhecimento para assegurar o futuro. O que me dá orgulho é que parte dessas soluções saiu daqui. E 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 daqui. Bem, queridos, olha só. Quando a gente fala de solos, a gente fala de pedologia. Pedologia é a ciência que estuda o solo, seu processo, sua formação e todos os fenômenos que acabam interferindo no processo de formação de um solo. É bom que a gente entenda que solo é a parte superficial da superfície. E solo, na verdade, é formado através de um processo de decomposição da superfície terrestre, ou da rocha, melhor dizendo, decomposição da rocha, através dos chamados elementos naturais externos. Então, são os agentes externos, né, que vão ser responsáveis justamente por uma condição de fazer com que nós tenhamos a degradação da rocha, e a degradação da rocha vai fazer com que nós tenhamos sedimentos esses que formam justamente os solos. Isso explica porque é que nas áreas mais altas, geralmente a formação de solos é menor. Por quê? Porque você tem um processo de erosão intenso, mas você tem um declive, que faz com que esses mesmos elementos naturais carreguem o solo relevo abaixo. Nas áreas mais planas, geralmente a gente tem o quê? Uma ação de solos muito maior, justamente porque não há o escorrimento, digamos assim, tá certo? Desse solo, desses sedimentos. É bom que a gente também entenda que aonde nós temos maior ação dos agentes externos, principalmente da chuva,
a gente tem solos mais profundos. Por isso é que nas áreas tropicais, nas áreas equatoriais, que são as áreas mais chuvosas, a gente acaba tendo solos de mais profundidades. Claro que isso não depende apenas dos agentes externos, também depende muito da estrutura do solo. Mas não tenha dúvidas que nós temos justamente esse contexto para que a gente possa entender melhor, tá certo, essa formação dos solos. A gente costuma dizer que a formação do solo vai se dar basicamente em 4 etapas. Como eu disse a vocês anteriormente, nós vamos ter a chamada rocha-mãe. Rocha-mãe é aquela rocha que está, que dá início a um processo de erosão que vai formar justamente o solo. Vamos levar em consideração que essa rocha-mãe, como vocês estão vendo na imagem, ela está na superfície terrestre. E, consequentemente, ela vai começar a passar a sofrer a ação intensa dos chamados agentes externos. A água, o vento, os seres vivos, uma série de outros elementos que são responsáveis pela ação dos agentes externos. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter justamente o início da decomposição dessa rocha. Essa decomposição vai fazendo com que essa rocha comece, ao decompor-se, a formar justamente sedimentos. Sedimentos esses que, misturados, tá certo, a material orgânico, acaba, de uma certa forma, contribuindo mais ainda para uma condição de erosão. Se nós temos uma rocha ainda muito próximo da superfície e uma superfície, um solo ainda muito pedregoso, a gente diz que esse solo é um solo jovem, tá? A gente chama isso de solos jovens ou solos azonais, porque é justamente o solo que ainda está num processo inicial de formação. Quando a gente pensa numa terceira etapa, a gente já começa a pensar numa terceira etapa justamente a partir daquilo que nós chamamos de solos intermediários. Os solos intermediários, os horizontes já começam a ser formados. A gente já encontra uma parte mais superficial, aonde os solos já não são tão pedregosos, a gente só tem sedimentos. E esses solos mais pedregosos começam a ficar mais afundados, assim também como a chamada rocha-mãe. É importante que, a partir do momento que surgem os horizontes, a gente já começa a ter também a formação da chamada vegetação. Essa fase dos solos intermediários, a gente também acaba chamando de intrazonais. E quando o solo ele está bastante desenvolvido, tá, capaz de sustentar uma grande formação vegetal, a gente já chama esse solo de solo maduro. É um solo que praticamente já está completo. Se no início, no solo jovem, era azonal, se no solo intermediário nós chamamos de intrazonal, agora esse solo maduro a gente chama de zonal. É um solo que já tem todos os seus horizontes formados e, consequentemente, a gente já tem uma formação vegetal acima. Então, isso evidencia justamente as etapas que nós temos da formação do solo. Rocha-mãe, solos jovens, solos intermediários, solos maduros. Algo também muito importante para que a gente possa entender os solos e sua formação dos solos é a composição dos solos, ou seja, quais são os materiais que formam os solos. Quando a gente pensa na formação de solos, nós vamos ter minerais. Minerais são aqueles que determinam a textura de um solo, sua composição físico-química, que por sua vez irá determinar a fertilidade do solo. Então, 46% do solo é formado justamente por esses minerais de importância vital, porque justamente é isso que vai contribuir para que a gente tenha e para que a gente entenda a fertilidade do solo. 4% desse material é formado pela chamada matéria orgânica. A matéria orgânica são os materiais decompostos de origem animal ou de origem vegetal. Constitui o humus. O humus é algo muito importante, justamente no processo de fertilização. É essencial à liberação de nutrientes, como o nitrogênio e o fósforo. Então, está aí a matéria orgânica, com 4% também, tendo a sua importância quando a gente fala em relação aos elementos formadores de um solo. O ar também é muito importante. Pode ser encontrado nas partes de maior porosidade e que ainda não foram atingidas pela água. É fundamental para o crescimento da vegetação,
pois as raízes das plantas precisam de oxigênio para realizar a sua respiração. O ar é responsável por aproximadamente 25% da formação do solo, 25% da composição do solo. Assim como também os demais 25%, né, é a água. A água é fundamental para o desenvolvimento dos vegetais devido ao gás carbônico que a água possui, ao oxigênio que forma a água e aos sais minerais nelas presentes. A maior ou menor presença de água no solo dependerá das condições climáticas, da textura, da porosidade do solo. É bom que a gente entenda, tá, que as áreas que não são preenchidas por água são preenchidas por ar e vice-versa. E isso acaba compondo justamente os 25%, né, os demais 50% que formam justamente o solo. Eu falei para vocês que quando nós formamos o solo, nós formamos através de chamados agentes externos. Porém, alguns desses agentes externos são muito mais intensos do que outros agentes externos. Vamos entender quais são os agentes externos, quais são os fatores que mais influenciam na formação de um solo, quais são os fatores que determinam também, tá certo, a qualidade ou não desse solo. Vamos entender. Vamos começar justamente por quem? Vamos começar pelo clima. O clima, através da chamada temperatura, através da chamada umidade, determinam o grau de intemperismo da rocha matriz, determina a morfologia dos solos. O clima, temperatura e umidade principalmente, são fundamentais para que a gente tenha uma maior ou menor profundidade do solo. As áreas onde esses agentes externos são mais atuantes, principalmente a água e principalmente a água da chuva, nós acabamos tendo solos muito mais profundos, porque o processo de erosão é muito mais intenso. Temos também a presença dos organismos vivos, tá? Como minhocas, por exemplo. São elas, são os organismos vivos, são eles, né, que são responsáveis por determinar a presença de humus e, claro, evidentemente, que consequentemente a sua fertilidade. Os organismos vivos contribuem justamente para que nós tenhamos uma grande quantidade de humus e, consequentemente, nós tenhamos uma grande fertilidade. Outro fator fundamental para a gente entender o fator que influencia no solo é o relevo. Tá? Por quê? Porque o relevo ele condiciona o movimento superficial da água, tá? E que influencia nos processos erosivos. Um relevo mais de declive vai gerar um processo de erosão muito maior, como montanhas, como planaltos, como serras, como morros. Tudo isso vai contribuir para que nós tenhamos uma erosão maior. Já por sua vez, quando a gente pensa num declive mais plano, tá? O processo erosivo, um relevo mais plano, né? Um declive mais plano, um relevo mais plano, a gente costuma ter um relevo mais aprofundado, justamente porque você não tem tanto, né, os agentes externos carregando esses elementos, e aí, consequentemente, você também acaba tendo um processo superficial da água menor. Mas vejam como o relevo é fundamental para que a gente possa entender, tá, a formação do solo. E o tempo, né? O tempo é tudo, não é isso? A evolução do solo está diretamente ligada à decomposição da rocha matriz, ou rocha-mãe, como você queira. O tempo influencia nesse processo, já que a formação do solo é resultado das reações químicas que necessitam de um período para se manifestarem. O tempo é fundamental para que a gente tenha a formação também desses solos. Bom, eu disse a vocês que o processo de erosão cada vez mais intenso, ele forma os chamados horizontes. Horizontes que nada mais são do que o perfil do solo. Quanto maior a erosão, maior a formação de horizontes. Falar justamente sobre esses horizontes, a gente falar basicamente de 6 tipos de horizontes, tá? Então, vamos entender esses horizontes, vamos entender como o solo ele tem seu perfil. Então, a partir de agora, a gente vai falar justamente disso. Começando pelo chamado horizonte zero, que algumas pessoas também chamam de horizonte O, que é a camada superficial. Né? O O é de orgânico, por exemplo.
É praticamente constituído por humus, restos vegetais e restos de animais. Possui cor geralmente muito escura e é extremamente rico em nutrientes. Esse seria o horizonte O. Algumas pessoas chamam de horizonte zero, mas o correto é chamar de horizonte O, porque O é de orgânico. Logo abaixo do horizonte O, nós vamos encontrar o chamado horizonte A. Horizonte A é uma mistura de humus e matéria mineral, principalmente argilas e areias. É super rico em nutrientes, tá? Possui uma coloração mais escura, é o primeiro a ser atingido pela ação do intemperismo, o que acarreta perdas minerais. Então a gente já começa a perceber que a partir daqui já há uma certa perda mineral. Os horizontes O e A são aqueles que são extremamente importantes, justamente por quê? Porque eles são usados para a atividade agrícola. O horizonte E é um horizonte marcado pela perda de argilas, pela perda também de óxido de ferro, pela perda de matéria orgânica, pela perda de alumínio. Veja, cada vez mais profundos os horizontes, cada vez menos minerais. Esse horizonte apresenta a matriz um pouco mais arenosa, areia, digamos assim. O horizonte B, que vem logo em seguida, é um horizonte onde é verificado um decréscimo da matéria orgânica. Então aqui a gente já tem uma considerável perda da chamada matéria orgânica. É um horizonte que é rico em sais minerais solúveis na água, apresenta coloração mais avermelhada por causa da alta concentração de ferro ou mais amarelada por causa da baixa concentração de ferro. Depende, tá, muito de onde esteja localizado esse solo. Nesse horizonte também concentra-se material orgânico e minerais lixiviados das camadas superiores, ou seja, onde aquilo que é lixiviado, aquilo que é carregado pelos chamados agentes externos, acaba se depositando. O horizonte C, o penúltimo dos horizontes, o C, é caracterizado pela ausência da matéria orgânica. É constituído por material mineral resultante da erosão da rocha mãe. É esse que a gente acaba chamando de pedregoso, né? É o mais pedregoso. Por quê? Porque esse é aquele que foi recentemente erodido. Então, ele é mais pedregoso. E pedra, entre aspas, né? Que os geólogos não escutem isso de mim, a gente tem o horizonte D ou horizonte R, tanto faz. E corresponde à rocha-mãe, que está em processo de alteração. Então, esse último horizonte é a rocha-mãe. Aquela mesma rocha-mãe que um dia já esteve na superfície, mas que o processo de degradação acabou fazendo com que ela fosse soterrada por todos esses horizontes, melhor dizendo. Continuando a falar dos solos, mas a gente vai falar sobre a classificação dos solos. Quanto à origem da classificação dos solos, quanto à origem de onde os solos podem ser classificados, podem ser formados, nós temos basicamente duas origens. A primeira origem são chamados solos eluviais. Solos eluviais são aqueles solos provenientes da desagregação e da decomposição de rochas existentes na região de formação. Ou seja, podíamos confundir com nativos. São as chamadas, são solos nativos, são aqueles que têm as características da região onde ela é formada. Já quando a gente fala dos solos aluviais, a gente está falando de solos formados em função do acúmulo de matéria transportada, de material transportado por meio da ação da água e do vento. Então a gente pode dizer que esse é o chamado solo estrangeiro. É aquele solo que vem de longe e que é trazido justamente por meio do rio, das águas da chuva, do mar ou do vento. Então é um solo que é proveniente de outro lugar. Então esses dois tipos de solo determinam justamente a classificação dos solos quanto à sua origem, né? Quanto à sua origem. Bom, temos também, dentro desse contexto dos solos, aqueles que são considerados os solos mais férteis do mundo. Falar dos solos mais férteis do mundo é a gente falar de solos orgânicos, azonais, zonais, depende muito do local e do solo. Vamos começar por aquele que é considerado o mais fértil do mundo,
Chernozem. Dizem que quando você tem um solo Chernozem, quando você começa a pensar no que você vai plantar, o solo já está dando. Você tem ideia de como o solo é fértil? Não. Claro que não é assim, tá? É considerado o solo mais fértil do mundo. Está presente nas estepes da Ucrânia, na Europa Central, nas pradarias do Canadá e dos Estados Unidos, tá? Na região dos Estados Unidos da América, que nós chamamos aquela região das pradarias, a região extremamente fértil, é onde a gente vai encontrar os cinturões agrícolas, as grandes produções de trigo, as grandes produções de milho, as grandes produções de soja. E a gente também vai encontrar esse solo Chernozem nos pampas argentinos. Existe um outro tipo de solo chamado solo Loess. Esse é um solo muito comum na Europa e na China. É um solo muito bom para a agricultura, tá? Forma-se a partir do acúmulo de sedimentos pela ação eólica e é constituído basicamente de argila e calcário, fatores que são determinantes para que a gente tenha um solo extremamente fértil. Já por sua vez, os solos mais férteis do Brasil, né, made in Brasil, seria o solo Massapê, tá? Composto basicamente de guinais e calcário, comumente encontrado no litoral nordestino brasileiro, justamente aonde nós tivemos o início de processo de colonização por parte dos portugueses e que teve sua economia baseada na atividade açucareira, ou seja, esse tipo de solo é um solo muito propício para a produção de cana-de-açúcar. Outro solo muito fértil que nós temos no Brasil é a chamada terra roxa. É um solo formado de composição basáltica, material magmático, ou seja, de antigos vulcões. É um solo formado por material vulcânico, vulcões que existiram há milhões de anos atrás no Brasil. Tá? Ele é comumente encontrado no norte do Paraná e no oeste de São Paulo. E aí reflete justamente uma outra atividade econômica muito importante do período colonial, apesar de ter sido no final do período colonial, muito importante no início do processo republicano, que foi nada mais nada menos do que o café. Então, terra roxa, café, massapê, cana-de-açúcar, esses são os solos mais férteis do Brasil, e Chernozem e Loess são os solos mais férteis do mundo. O fato de o Brasil estar localizado numa região muito úmida, isso faz com que nós tenhamos um clima um solo muito adaptado a essa tropicalidade, né? Geralmente são solos profundos. Geralmente. Por que isso? Porque a gente vai encontrar uma variedade até muito grande nos solos brasileiros. Mas essa variedade, ela acaba de uma certa maneira se caracterizando, tá certo? Justamente pela umidade que nós temos quando a gente fala em relação ao nosso clima. Vamos falar dos principais solos do Brasil. Vou começar justamente pelos chamados latossolos. Latossolos são solos que são profundos, porosos, permitem facilidade na passagem da água, bem drenados, ou seja, porosos, bem drenados, bem permeável. Tudo isso quer dizer o quê? Quer dizer que facilita a passagem de água, mesmo quando muito argilosos e de fácil preparo. Um fator limitante é a baixa fertilidade desses solos. No entanto, com aplicações adequadas de insumos e de fertilizantes, conjugados com respeito à época propícia de plantio, obter-se bons resultados. Ou seja, é um solo facilmente corrigido. Os latossolos são passíveis da utilização com culturas anuais ou culturas perenes, pastagens e até mesmo reflorestamento. Normalmente estão situados em áreas de relevo plano, suavemente ondulado, com declividade muito pequena, o que favorece a mecanização. É um solo ácido, tá? No cerrado, por isso é muito comum no cerrado brasileiro, os latossolos ocupam praticamente todas as áreas planas e suaves onduladas, sejam nas chapadas ou sejam nos vales. Mas também ele é muito comum na Amazônia, como a gente pode ver na figura, né? São recobertos em grande parte pela chamada floresta equatorial. Por ser um solo ácido, por ser um solo que apresenta de uma certa forma uma dificuldade muito grande no plantio, naturalmente,
Mas, por ser um solo que é facilmente corrigido, é uma área agrícola importante. Hoje o Cerrado é a maior produção de grãos do Brasil e a maior produção a maior criação de gado bovino do Brasil. Agora, para tornar esse solo agricultável, é necessário que uma técnica muito famosa e muito cobrada na prova do vestibular seja feita: a calagem. Vamos conhecer um pouco melhor da calagem. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Já se inscreve agora e curte o vídeo, porque vocês vão aprender tudo sobre a calagem e as reações químicas do solo. Solta a vinheta! A calagem é uma etapa do preparo do solo para o cultivo agrícola em que materiais de caráter básico são adicionados ao solo para neutralizar a acidez. No Brasil, a primeira recomendação de calcário com base em uma análise de solo foi realizada por volta do ano de 1925. As terras cultiváveis do Brasil são aproximadamente 285 milhões de hectares, no qual 40 a 50 milhões necessitam da correção da acidez. Atualmente, o consumo de calcário é de 15 milhões de toneladas por ano, que consiste 1/3 da capacidade de produção nas indústrias de calcário. Eu sempre ouvi falar sobre a calagem, mas como o solo fica ácido? Bom, basicamente o solo se acidifica porque acumula íons de hidrogênio. Isso acontece de várias formas, como por exemplo na dissociação de CO2, aplicação de fertilizantes nitrogenados, a hidrólise do alumínio, decomposição da matéria orgânica e até mesmo secreções ácidas que as próprias raízes liberam. No final de todos esses processos, sobra íons de hidrogênio no solo. Eles vão se acumulando e o pH baixa. Tá, mas por que o solo ácido é ruim? E por que tem que fazer a calagem para aumentar o pH? Isso eu te respondo agora. São vários motivos que tornam a calagem importantíssima para a lavoura. Um dos principais é a disponibilidade de nutrientes, que está ligada ao pH. Esse gráfico mostra essa relação. Como pode ver, a faixa entre 6 e 6,5 é onde os nutrientes estão em médias mais disponíveis. Além disso, a calagem neutraliza o alumínio tóxico, que é prejudicial para o sistema radicular, e também fornece cálcio e magnésio. Outro ponto importante é que elas liberam as cargas negativas colóides do solo, aumentando a CTC, e assim aumentando a atração dos nutrientes para as raízes e diminuindo a lixiviação. E ainda aumenta a atividade microbiana e a liberação de nutrientes da matéria orgânica. Mas o nome do vídeo não é reação química? Cadê as reações? Calma, Carlos, estava só testando. Vem comigo que a brincadeira vai começar agora. Quando o calcário é adicionado ao solo, o carbonato de cálcio e de magnésio reagem de várias formas neutralizando a acidez. A mais comum delas é quando ele diretamente captura 2 hidrogênios do solo, libera cálcio, forma gás carbônico e água. Essas são outras duas reações do carbonato de cálcio. Elas formam bicarbonato, trióxido de carbono e hidroxilas, que reagem com íons de hidrogênio do solo e diminuem a acidez. Essas mesmas reações reagem com carbonato de magnésio, com a única diferença que libera magnésio para o solo ao invés do cálcio. E para você aí que só acredita vendo, olha só. Diluímos um solo ácido com água para levá-lo ao pH-metro. Como podem ver, ele está com pH em torno de 4,8. Agora adicionamos carbonato de cálcio nessa solução. Voltamos para o pH-metro e olha aí a mágica acontecendo. O pH já está subindo. Somos a Engenharia Agronômica 216 do IF Colorado. Obrigado por assistir o vídeo. Tchau e obrigado! Outro tipo de solo que é muito comum no Brasil é o chamado argissolo. São solos minerais, não hidromórficos, ou seja, que não facilita a passagem da água, né? Com horizontes A e B bem definidos. Tem profundidades variadas e ampla variabilidade de texturas. Nesses solos, constata-se grande diversidade da fertilidade. Tá? Então a gente tem aí uma fertilidade muito variável. Isso por causa da textura, da profundidade, da ocorrência de diferentes posições na paisagem. São solos que enfrentam problemas sérios de erosão, devido à grande diferença de textura entre os horizontes A e B. Apesar de não ocorrerem faixas contínuas do cerrado, sua presença é frequente, ocupando a porção inferior das encostas, onde o relevo apresenta-se ondulado ou fortemente ondulado. Tem também os chamados cambissolos,
que é uma das principais características dos cambissolos é apresentarem pouco profundo, ou seja, são solos jovens. Então, consequentemente, o cambissolo é um solo muito pedregoso, já que ele é jovem, é muito pedregoso, né? E que possui muito mineral primário, altos teores de silt. Mesmo nos horizontes mais superficiais, né, você acaba encontrando muito desses minérios, ok? O maior problema desse tipo de solo, no entanto, é o risco de erosão. Devido à baixa permeabilidade, ou seja, não permitir que a água infiltre, o que dá um aspecto muito barrento desse solo, sulcos, ou seja, valas, são facilmente formados nesses solos pela enxurrada, mesmo quando eles são usados com pastagem. É possível encontrar um pouco no Cerrado, mas é possível também encontrar em outras regiões do Brasil. Temos também os chamados litossolos, que ocorrem principalmente no sertão nordestino e norte de Minas Gerais. Esse é o solo do sertão nordestino, o chamado litossolos. O clima semiárido inibe a formação de solos profundos, devido às limitações hídricas das regiões. O processo de erosão, claro, vai ser bem menor. Tá? Isso reduz bastante o processo de erosão, reduz bastante o processo de intemperismo. São solos rasos, duros. Só que tem um detalhe, é muito rico em minerais, né? Justamente porque acaba trazendo muitos minerais que vêm das áreas mais altas. Então esse é um processo que a gente até chama de lixiviação. Para o desenvolvimento de uma agricultura produtiva, esses solos exigem a aplicação de técnicas de irrigação modernas, como é feito, por exemplo, no Vale do São Francisco, a irrigação. Bom, diante de tudo isso que foi falado para vocês, diante desse momento que a gente vê a importância dos solos para a nossa vida, né, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês, tenham qualquer dúvida, vocês possam tirar comigo, vocês têm aí o WhatsApp, façam os exercícios. As questões de solos não são muitas questões do Enem, mas elas estão invariavelmente caindo. Então eu espero que vocês aproveitem bem justamente esses tópicos que a gente falou hoje, para que vocês possam resolver qualquer questão que cair sobre solos. É importante, tá, que vocês estejam sempre revisando e que vocês tirem sempre as dúvidas com a gente. Demais, espero que vocês continuem com saúde, continuem com paz, tá? Espero que isso reflita também na família de vocês, né? Que todos aqueles que estão próximos de vocês, amigos também, estejam bem. Saúde e paz, meus queridos. Um beijo para vocês, tá? Que o Senhor esteja com vocês. E aquele abraço de Wakanda. Tchau, galerinha.